Eu estou em toda parte, Shadow. Até ela é o altar. É para mim que as pessoas fazem sacrifício. De antes até agora. De era dourada em era dourada. Eles sentam-se lado a lado, ignoram um ao outro e se entregam a mim. Agora eles têm uma tela menor em seus colos ou na palma de suas mãos para que não fiquem entediados com a tela grande. Tempo e atenção. Você já ouviu falar a respeito de Neil Gaiman e Deuses Americanos? Nessa história peculiar, ele versa que os deuses têm força à medida em que eles são adorados, à medida que as pessoas gastam tempo e dedicação a eles. E por esse motivo, os deuses nórdicos ou os deuses gregos não têm mais tanta influência nos dias atuais, mas os deuses da mídia, por exemplo, eles são extremamente fortes, porque as pessoas deixaram de adorar os deuses gregos e os deuses nórdicos e passam a adorar, ainda que inconscientemente, esse deus midiático, né? Que é o deus que é adorado toda vez que alguém fica sentado em frente ao seu altar, como a televisão, assistindo programas horas e horas a fio. Na verdade, o conceito de adoração do Neil Gaiman é de fato essa dedicação de tempo, né? Tanto de tempo que você despende fazendo alguma coisa, é como se você estivesse adorando essa coisa. Obviamente, isso é uma metáfora, né? Porque nós acreditamos e bem sabemos que só existe um Deus e que ele não depende de adoração alguma para que ele tenha poder e glória. Mas existe uma coisa chamada idolatria. E a idolatria nada mais é do que você dedicar a sua vida, o seu tempo, as suas escolhas, a sua atenção a qualquer outra coisa que não seja Deus. E a minha tese é de que, da mesma forma como o Neil Gaiman fala a respeito do Deus da mídia, nós criamos um Deus novo, um ídolo novo. E ele tem um totem, e esse totem é o celular. Esse retângulo luminoso que contém absolutamente todas as coisas. Você pode bem perceber que não existe uma pessoa sequer nos países desenvolvidos, países em desenvolvimento, que não tenham celular. Você vai ver que mendigos têm celular, índios têm celular, bandido na cadeia tem celular, coisas que são inacreditáveis e todo mundo tem um celular. E o celular, ele acabou virando um apêndice na vida das pessoas. Ele é a primeira coisa que você olha quando você acorda pela manhã, ele é a última coisa que você vê antes de dormir e passa o tempo inteiro, o dia todo, com esse objeto de vidro, plástico e metal e outros componentes químicos atado ao seu corpo. Seja no seu bolso, seja na sua mão, seja na sua mochila, na sua bolsa, ele está sempre com você. Eu desafio você a pensar quando foi a última vez que você ficou a mais de 1,5 metro do seu celular por mais de 1 hora sem que ele estivesse próximo de você, no seu campo de visão, ao alcance da sua mão. Eu duvido que você vai conseguir se lembrar de um momento como esse. E não existe outra coisa que tenha tamanha capilaridade quanto o celular. Existem regiões que as pessoas podem não ter saneamento e água, mas elas têm um celular. E o celular, ele se tornou esse totem, esse altar a um ídolo que tem sugado as nossas vidas. E eu quero fazer um convite para que você abandone este ídolo de uma vez por todas. Existe um conceito de Agostinho, né, uma frase, na verdade, que ele diz que um homem, ainda que seja rei e livre, ele é escravo de tantos quantos forem os seus vícios. E o que é um vício, se não aquilo que você não consegue abrir mão, né? E pode ser que você não consiga abrir mão de alguma coisa, porque de fato você não consegue se ver sem aquilo. Por exemplo, um vício na bebida, a pessoa não consegue largar a bebida porque ela tem muita vontade, desejo de beber o tempo inteiro. A mesma coisa com uma droga, a mesma coisa com o sexo. Mas também pode ser como algo que você não consiga abrir mão,
como por exemplo, o seu celular. Eu posso falar para você assim, abandone o seu celular de uma vez por todas e vá viver a sua vida. Mas você vai pensar, como que eu vou viver a minha vida sem o meu celular, se ali dentro está aplicativo do banco, aplicativo de saúde, aplicativos do governo, aplicativos de comunicação, entretenimento. Muitas coisas estão dentro do nosso celular e ele se tornou um objeto tão omni, né, tão abrangente, que nossa vida inteira gira em torno desse pequeno aparelho que detém todas as coisas. E aí você pode pensar, bom, então eu não tenho como abrir mão disso, eu não consigo deixar um aparelho como esse tão importante de lado. E isso caracteriza um vício. Você não conseguir abrir mão de alguma coisa, você é escravizado por essa coisa. E se você é escravizado por essa coisa, você está viciado nessa coisa. Só que isso não aconteceu de uma hora para outra. Nós, enquanto cidadãos desse mundo, fomos feitos escravos aos poucos, porque o celular foi tomando o espaço de outras coisas físicas que nós precisávamos fazer, que nós gostaríamos de fazer, que nós queríamos fazer, e ele tomou tudo, né? Hoje, absolutamente tudo que você quer fazer está dentro do seu celular. Você quer ouvir uma música? Ele está no seu celular. Você quer assistir um filme? Ele tem no seu celular. Você quer ler um livro, um artigo, alguma coisa? No seu celular ele tem. Você quer conversar com alguém? O seu celular pode fazer com que você converse com as pessoas. Até para entretenimento e escapismo, nós estamos utilizando esse aparelho que está aí agora na sua mão, enquanto você assiste esse vídeo, para que consigamos desfrutar de algum tempo de alívio mental. Você, meu querido, não tem nada. Se você parar para pensar, as músicas que estão no seu celular aí, no seu Spotify, elas não são suas. Se você parar de pagar essa assinatura que você paga aí todo mês, acabou. Você não vai mais ouvir as suas músicas preferidas. Os filmes que você gosta de assistir, as séries, se você parar de pagar a sua mensalidade, acabou. Você não vai mais poder assistir. Talvez livros que você tenha comprado em versões digitais, se você não pagar a sua assinatura do Kindle ali todo mês, acabou. Você não vai conseguir usar. Arquivos que você redige no Word, no Excel, se você não pagar a mensalidade do Microsoft 365, tudo que você escreveu vai ficar ali, bloqueado, até que você comece a pagar de novo, para que você possa desfrutar uma vez mais das coisas que são suas, pelas quais você tem pagado. Ou seja, aquele mote da ONU, se não me engano, você não terá nada e será feliz, os caras levaram isso ao pé da letra. Os caras fizeram com que você, de fato, não tenha nada. E, mais ainda, você não só não tem nada, como você ainda é infeliz. Você não tem nada e é infeliz. As coisas que são digitais, elas não existem de verdade. Elas não têm materialidade, elas não são palpáveis. E nunca na história da humanidade o homem lidou com esse tipo de coisa. Nós sempre tivemos coisas físicas, palpáveis, coisas que estão ao alcance das nossas mãos. Você queria conversar com alguém à distância, você ia ter que ir lá, pegar uma folha de papel, pegar uma caneta, uma pena, e você ia lá, ia redigir, ia escrever com a sua caneta, com a sua pena, uma carta, ia embrulhar essa carta, ia colocar dentro de um envelope, ia colocar um selo e ia mandar para a pessoa que você gostaria de se comunicar à distância. A mesma coisa, talvez, quando você quisesse ouvir uma música, você teria que aprender a tocar um instrumento, você teria que comprar a publicação de uma partitura, você teria que sentar a sua bunda numa cadeira, aprender a tocar um piano para você poder ouvir a música que você acha interessante, ou você teria que se deslocar até um local onde as pessoas tocam essa canção e você ouvi-las tocando, ou você teria que ter um CD que você colocaria num aparelho, percebe? Você teria coisas palpáveis, né? Coisas que você consegue tocar, coisas que fazem você agir de alguma forma. Hoje, você só precisa dar cliques na sua tela e as coisas magicamente acontecem. O nosso cérebro definitivamente não está preparado para lidar com esse tipo de coisa. E isso só se deu por conta do celular. Quando o celular não existia, ou quando não eram
um smartphone, né? As pessoas, elas lidavam, por exemplo, com o computador e ainda assim elas tinham uma dificuldade ali, né, de lidar com o computador. Elas tinham que baixar programas, elas tinham que aprender a mexer no computador, que não era uma coisa tão simples. Elas tinham que fazer o download de uma música ou de um filme, levava um tempo até você materializar aquela coisa de fato, e você pegava, transmitia isso para um pendrive, colocava esse pendrive na televisão para você assistir um vídeo, um filme, né? Tinha uma certa dificuldade. E eu não estou dizendo que a dificuldade por si só é benéfica. Não, todo mundo quer fazer as coisas de uma forma mais fácil, né, obviamente. Mas essa pequena dificuldade que nós enfrentávamos para conseguir fazer as coisas fazia com que nós usássemos o nosso cérebro de uma forma mais inteligente, de uma forma mais humana, né, se eu posso dizer dessa forma, talvez. Então, nós nos tornamos reféns, escravos desse aparelho que dominou as nossas vidas de uma forma muito sutil, de uma forma muito perspicaz. E aí, muitas pessoas dizem por aí na internet afora, você tem que parar de consumir redes sociais. Você tem que sair fora do Instagram, sair fora... Eu acredito sim, você deve. Eu mesmo não tenho redes sociais. Mas você tem que ir além. Você tem que abrir mão do seu celular. O seu celular está destruindo a sua vida. O celular está acabando com a sua capacidade de pensar, o seu celular está acabando com as suas habilidades manuais, o seu celular está te entristecendo. Eu vi um meme, vou colocar ele aqui, que o cara fala justamente isso aqui. Você é triste porque os seus antepassados dançavam e cantavam em torno de uma fogueira enquanto comiam, e você está jantando sentado numa sala escura olhando para um retângulo luminoso, né? Então, tipo, o que está acontecendo? Por isso que você está triste, deprimido, porque você fica no escuro com uma luz na sua cara o tempo inteiro. É basicamente isso que está acontecendo. Você deveria abandonar o seu celular. Você deveria sair dessa vida de digitalização e manda-o retornar ao macaco, né? Retorne ao macaco, retorne à idade das pedras, porque isso está fazendo mal pra gente, cara. Eu converso com pessoas e de praticamente todas as que eu converso, elas tomam remédio para ansiedade. É surreal, é uma coisa inimaginável, uma coisa impensável. Por que tantas pessoas estão doentes, mentalmente falando? O que tem em comum, né, entre essas pessoas todas, para que todas elas apresentem o mesmo sintoma e tenham a mesma doença? Nem todas elas trabalham com a mesma coisa, nem todas elas comem a mesma coisa, nem todas elas têm a mesma rotina todos os dias, e ainda assim, todas as pessoas com as quais eu converso têm os mesmos sintomas: ansiedade, palpitações, inquietação, pensamentos intrusivos, tristeza, depressão e coisas do tipo. Qual é a única coisa que todas essas pessoas têm em comum? Qual é a única coisa que todas elas fazem dioturnamente e é um problema silencioso? Todas elas estão atadas aos seus celulares todos os dias, se comparando com as pessoas nas redes sociais, gastando seu tempo de uma forma risível, sei lá, adorando esse Deus do retângulo luminoso e comendo sozinho dentro do quarto, no escuro, enquanto assiste algum vídeo aleatório no YouTube. Você precisa abandonar o seu celular. Você precisa deixar de lado esse aparelho e viver a sua vida no mundo físico, no mundo real. Lute contra isso. Pode ser penoso, porque você pode ter abstinência, né? Uma coisa assim que você faz todo dia, você abrir mão de uma hora para outra pode ser difícil. Pode ser inconveniente, né? Como eu falei, você tem coisas aí que só funcionam no celular. Você quer fazer uma transferência bancária, você só vai conseguir fazer no seu celular. Você quer fazer uma consulta médica, você precisa da carteirinha do convênio, ela está no seu celular.
mas não são coisas que você faz o tempo inteiro. Você não fica o dia inteiro dentro do aplicativo do banco. Você não fica o dia inteiro usando o aplicativo do seu plano de saúde. Se você for pegar, de fato, o grosso ali, né, do seu uso de celular, é com inutilidades, cara. É com trivialidades, é com coisas que não servem para absolutamente nada. E pode ser chato, né? Você tem esse objeto de escapismo que você pode se teletransportar para absolutamente qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. E se você não tiver isso à sua mão, a sua vida pode se tornar muito chata, muito ridícula, né? Você vai ficar entediado, você não vai se entreter, você não vai ouvir as músicas que você quer, você não vai assistir os vídeos, os filmes e as séries que você gostaria de assistir, a sua vida vai ser chata. Mas você vai estar ancorado no mundo real. Eu peço que você faça essa avaliação de o que você tem alternativas e o que você não tem alternativas, o que é essencial e o que é não essencial. E você vai ver que 99% de todas as coisas para as quais você usa o seu celular, você tem outras alternativas e são coisas não essenciais. Você tem outras alternativas e são coisas não essenciais. A gente tem que ir aos poucos, da mesma forma como nós nos enredamos nesse problema, irmos nos desvencilhando dessas amarras nas quais nós mesmos nos colocamos. Eu já instaurei na minha vida um dia da semana, todo domingo, desde o começar do dia ao findar do dia, o meu celular fica desligado dentro de uma gaveta. Um dia da minha semana sem celular, 100%, todo domingo. E o meu plano é que eu aumente isso à medida em que o tempo for passando e que eu fique cada vez menos dependente dessa ferramenta e que eu me ancore cada vez mais na realidade. Outro exemplo, eu gosto muito de música, eu escuto música o tempo inteiro, mas eu não tenho nada de música. Tenho meus instrumentos aqui, mas assim, eu não tenho um CD, eu não tenho um LP, um vinil, não tenho. Tudo que eu tenho de música é digital, ou seja, eu não tenho nada de música, né? Então, eu estou iniciando, né, o meu novo hobby de colecionar discos. Vou começar a comprar discos das coisas que eu gosto de ouvir e vou ter as coisas físicas, porque se um dia o Spotify explodir, eu ainda vou conseguir ouvir as músicas que eu gosto, porque eu as sei tocar e porque eu as tenho fisicamente na minha casa e na minha casa, da minha casa, ninguém me as vai roubar. Então, por favor, considere isso. Abandone o retângulo luminoso de vidro e viva a sua vida no mundo real, cara. Viva a sua vida no mundo real. Volte a ser um Neandertal, volte a fazer as coisas com as suas próprias mãos, volte a sentir a emoção de preparar um alimento e não de pedir ele no iFood e o negócio chegar na sua casa pronto. Volte à emoção de aprender a tocar um instrumento e escutar a música acontecendo ali ao vivo e não de você apertar um botão e ela começar a tocar em qualquer momento, em qualquer segundo, só para poder parar o silêncio insuportável nos quais nós não queremos nos colocar. Então, considere isso, de fato, considere isso. O celular, não são as redes sociais, não é a internet, o celular, o meio, o objeto que está matando a nossa humanidade, está nos matando, está nos adoecendo. Abandone essa porcaria, desliga esse vídeo que você está assistindo aqui agora, fecha esse YouTube e vai fazer uma caminhada, vai correr, vai abraçar sua mãe, vai fazer um carinho no cachorro, vai tocar um instrumento, vai fazer alguma coisa do mundo real, cara. Sai dessa vida virtual, digital, que não serve para absolutamente nada. Para nada, nada. Vai ler um livro, vai escrever alguma coisa, vai fazer um desenho, vai pintar um quadro, sei lá, né? Faz alguma coisa. Mas abandone o digital. Pare de adorar esse ídolo, pare de prestar culto para esse ídolo nesse altar profano que é o celular. Se você é cristão ainda, você tem o papel ainda maior de não se dar para esse tipo de vício, de não se dar para esse tipo de coisa absurda na sua vida. Vai dormir, deita na sua cama e dorme, mas não fica refém desse aparelho maldito, desgraçado. Crie um plano,
Você tem o domínio, o controle sobre a sua vida? Crie um plano e siga esse plano para que você deixe de depender do retângulo luminoso de vidro. Ele está destruindo a sua vida. Esse é o meu recado.